E aí, amigos e amigas, tudo bem? Hoje nós pensamos aqui em fazer um vídeo, como algumas pessoas tinham comentado que queriam entender como plantava as encíclias, a gente vai fazer um vídeo hoje plantando as encíclias. Eu trouxe 3 tipos de plantios diferentes e é importante você saber que esse exemplo de plantio serve para outras plantas também. Então o que eu vou falar no vídeo vai ajudar você na hora de plantar suas outras orquídeas e não só encíclia, tá bom? Porque às vezes a encíclia é muito específico, mas não é um plantio diferente de outras plantas. Muito obrigado por estar aqui no canal, obrigado por estar inscrito, compartilhe com seus amigos que você sabe que gosta de orquídea, coloque nos grupos para que mais pessoas possam entrar para o canal, se inscrever. Isso ajuda muito a nós, né, e incentiva a poder produzir conteúdo para você que está aí aprendendo a cultivar orquídea, ou que já sabe, mas que às vezes quer pegar uma dica diferente e é o que a gente está querendo passar aqui. Bora lá para o vídeo. Os 3 tipos de plantios que a gente vai fazer aqui são cultivos que são muito usados para encíclia, mas que pode ser usado para todas as outras plantas. Nós vamos plantar uma encíclia num vaso plástico. Eu vou plantar também uma encíclia em madeira, né, um sansãozinho do campo aqui, super legal. E vou plantar também em cachepô. No plantio do sansão do campo, a gente vai usar só um pouquinho de esfagno, que eu vou mostrar aqui para vocês, então não tem como pôr substrato. No restante, a gente vai usar o nosso mix, que é aquele pinus, carvão e esfagno, que a gente já mostrou aqui num vídeo que a gente falou dos substratos. Essa daqui é uma proporção que a gente usa em todas as plantas da estufa praticamente. Uma ou outra planta que às vezes precisa de mais umidade, a gente adiciona mais esfagno, tá? E sobre cada plantio eu vou falar de benefícios e pontos negativos que precisam ser observados para você não errar no cultivo, tá bom? Às vezes as pessoas comentam assim, eu não estou conseguindo cultivar, minha planta está enrugada, né? A gente fez um vídeo recentemente falando da desidratação e a escolha do cultivo tem muita relação com a retenção de umidade. Então isso vai fazer com que sua planta fique bem ou às vezes fique mal. Então, pense direitinho sobre qual cultivo que você vai adotar para você ter uma umidade suficiente para a sua planta. Quando eu cito a umidade, é porque os tipos de cultivos são muito diferentes, a retenção de umidade. Então, por exemplo, a gente vai plantar uma encíclia em madeira, é muito seco, né? Eu vou plantar a encíclia em cachepô, que também é muito seco, mas tem mais substrato, então já é uma coisa um pouquinho mais úmida. E, por exemplo, o tipo que a gente usa de plantio na estufa, as encíclias são plantadas em vaso plástico. Elas não tomam chuva e retêm mais umidade, então eu molho um pouco menos. Então, assim, é o que a gente adotou para ser melhor para as nossas plantas, de acordo com o ambiente que eu tenho, né? Então vamos lá plantar as orquídeas, né? Aqui a gente escolheu falar das encíclias porque tá no auge das encíclias, né? Mas a maneira com que eu vou plantar é muito parecida de como se planta outras plantas. Então não tem muito segredo. Eu vou plantar primeiro aqui no sansão do campo. Eu escolhi aqui uma encíclia Hand que está já precisando de ser replantada. Pelo menos para o que a gente gosta de fazer, o ideal é quando está brotando, porque esse broto novo vai emitir raízes. E aí ela vai poder se fixar melhor na madeira ou no novo vaso. Então, assim, se ela estiver apontando raízes, é o melhor momento mesmo de você mudar a planta. Aqui é uma planta que está já há muito tempo nesse vasinho. Nós vamos retirá-la, né? Na produção, para nós, o vaso plástico ele é muito prático, porque perceba, a gente precisa mudar as plantas, né, com certa frequência. E você percebe que sai com facilidade do vaso plástico. Se fosse um vaso de cerâmica, talvez eu teria até que quebrá-lo para poder retirar a planta. Então, não é o que a gente gosta de mais usar lá na produção. A gente usa vaso plástico mesmo. Fica bem mais prático. O vaso plástico, o ruim dele seria se as plantas tomassem chuva, porque aí às vezes é uma época de chuva muito, né, semanas aí com chuva e muito molhado, e aí o vaso plástico pode virar um problema. Então pra gente não é um problema porque as plantas não tomam chuva.
chuva. Eu, como sempre já mostrei aqui, eu sempre retiro parte das raízes. Então eu vou cortar pelo menos a metade das raízes. Né? Não tenha dó, tá? Pense que você está fazendo um bem para a planta. O ato de cortar não é um problema. Ela vai soltar novas raízes, então não é um problema. Hoje em dia é muito comum você encontrar a sanção do campo para comercializar e para você plantar suas orquídeas. A maior parte do sanção do campo é o verso, porque ele não descasca e a madeira dele é muito boa para poder fixar as raízes e ele tem uma durabilidade excelente. Essa casca do lado de fora, com o tempo, ela pode começar a sair. Então, se você planta nesse lado, você vai perceber que pode ser que a planta dê uma descolada depois. Então, por isso, a recomendação seria plantar desse lado aqui. Eu sempre planto considerando que o broto vai crescer subindo, porque eu vou colocar isso pendurado, né? Então, a gente já vai virar isso aqui. E eu vou colocar nós estamos numa região que o clima é muito seco, né? Então, a gente vai usar um pouco de esfagno, que vai ajudar a manter essa planta mais úmida até ela se fixar e enraizar nessa madeira por completo. Então, por isso que eu vou usar o esfagno. Se você é de uma região muito úmida, vou ser sincero que talvez você não precise usar nada, tá? Mas aqui a gente ainda está em seca, né? E replantar uma planta agora é melhor colocar esfagno. Para posicionar a planta, cada caso é um caso. Mas aqui eu vou colocar um pouquinho de musgo embaixo, né? De esfagno. E vou colocar um pouquinho aqui nas laterais também. Esse musgo, ele tá seco, mas poderia estar sendo utilizado úmido, viu? Às vezes úmido ele até segura mais fácil. Eu já cortei aqui nosso araminho mágico, né? A primeira que eu vou passar em cima de um bulbinho menor que tá aqui do lado. Deixa eu... Tá dando para mostrar? Consegue pegar? Então, e aí eu vou fixar a minha planta o arame facilita, porque tá vendo que eu só dei uma dobrinha e ele já parou, né? E aí eu vejo se tá legal, se tá do jeito que eu quero. Tá bem parecido com o que eu imaginava mesmo que ia ficar. Aqui, ó, eu vou usar um pouquinho mais de esfagno, porque ficou umas raizinhas novas aqui. E aí eu termino de fechar para isso não soltar. Corto o excesso. Nem é necessário passar mais arame. Eu vou passar mais um só para garantir que esse esfagno vai ficar mais firme aqui. Eu vou passar até aqui embaixo, ó, para poder ele ficar, e eu vou passar um outro aqui em cima, para não ter risco. Mas com um já seria o suficiente e não teria problema dela cair. Mas eu vou passar mais um para parar bem o esfagno que eu coloquei aqui. Mas você percebe que a planta já está fixa, né? Quando você faz um plantio em madeira, não só para as encíclias, mas para todas as outras plantas, você precisa considerar que essa planta não pode ficar bamba, tá? Então ela não pode ficar balançando. Você percebe que ela está bem firme, ó. Ainda vou colocar mais uma aqui, as raízes vão ficar mais firmes ainda. Então assim, nunca deixe a planta bamba. E não é só no caso aqui da madeira. Esse método de plantar é igualzinho que você usa na árvore, tá? Então, se você for plantar uma orquídea na árvore, siga esse mesmo processo, tá bom? Porque a planta tem que ficar firme, ela não pode ficar bamba, balançando, tá bom? Senão ela não enraiza. E aí a planta com o tempo vai se desidratando, ficando feia. Muita gente, quando vai plantar orquídea nas árvores, coloca o meio vaso, coloca um monte de suporte, coloca substrato com um monte de apoio aqui. Se você fizer dessa maneira,
é o ideal para poder a planta desenvolver e ainda ter um aspecto natural, sem parecer que foi só colocada lá, né? Fica mais bonito, pelo menos na minha percepção. Tá vendo? Foi rápido, fácil e a gente já plantou a primeira encíclia. O nosso segundo plantio, ele vai ser vaso plástico. Esse vaso é relativamente grande para o tamanho da planta, mas é o vaso que eu tenho adotado para as plantas que eu reservo, que eu não vou comercializar. São plantas que vão se tornar matrizes e que elas vieram a partir de sementeiras que nós fizemos. Então, por isso que eu uso um vaso maior para mim poder plantar e deixar muito tempo sem precisar replantar. Nesse tipo de plantio, quando eu uso uma planta como essa, que está bem enraizada, que o substrato não está tão velho, eu conseguiria apenas complementar o substrato com a planta nesse sentido. A encíclia, em específico, é uma planta que ela tem um rizoma, ou seja, aquela parte que dá as raízes e que une um bulbo ao outro, bem próximos. Então você percebe que mesmo sendo uma plantinha jovem, que já está dando flor, ela tem duas frentes, tem dois brotos novos saindo, e mesmo assim ela ocupa pouco espaço, né? E como ela está nessa configuração que você nem sabe muito bem o lado que ela vai crescer, a tendência dela é crescer um pouco, vamos chamar, em círculos e não tão em linha, né, como outras plantas, como as catleias, eu vou colocar essa planta no centro. Diferente de que se eu tivesse uma encíclia, acontece isso também, dela crescer numa mesma direção. Aí eu colocaria a parte velha na borda do vaso e a parte nova com os brotos para o centro, para ter mais espaço para esse desenvolvimento. Nesse caso aqui, eu vou plantar no centro do vaso, porque ela está soltando brotos em duas direções e ainda podem mudar na próxima brotação. Eu vou limpar o substrato, porque eu vou mostrar para vocês uma maneira de amarrá-la, que fica mais firme. Eu não vou tirar 100% do substrato, eu vou tirar só o excesso mesmo. É uma planta que provavelmente está plantada aqui tem 2 anos. O substrato, mesmo que já mostre algum traço de decomposição, ele está bem ainda. E porque isso vai ajudar a firmar a planta, esse substratinho que está aqui. Limpar 100% é melhor quando a planta tem mais partes velhas, né? Aí você vê que tem muita raiz morta. Aqui eu percebo algumas raízes que já morreram, mas tem muitas raízes vivas. E como a planta é jovem e pequena, não é tão necessário limpar tudo, né? É uma coisa que eu não usaria fazer. Mas poderia se quisesse, tá? Eu vou pegar o nosso araminho. Vou cortar um tamanho que eu acredito que é suficiente. Eu vou passar, porque observa que ela está brotando aqui e aqui. Então, sempre quando você for passar o arame para firmar a planta, nunca passe em cima do broto ou do ladinho do broto, porque ele pode deslizar e quebrar o broto, entendeu? E aqui, ó, quem já viu outros vídeos de eu plantando alguma outra planta, já viu eu fazendo isso daqui. E é bem mais prático, você vai ver como fica bem fácil você firmar a sua planta no vaso. Como eu falei, orquídea plantada não pode ficar bamba, frouxa, tá bom? Só para vocês entenderem, a gente usou um pouquinho de brita aqui no vaso. A brita, ela é mais importante para mim hoje para dar peso e estabilidade para minha planta do que para drenagem, porque o meu substrato ele já é grosso, então ele tem uma drenagem muito boa. Eu não precisaria do dreno, mas a gente usa exatamente para dar esse peso no vaso, para que quando a planta ficar maior, com haste floral que pode chegar a essa altura, ela não fique tombando muito fácil. Você vai perceber que algumas plantas que você compra vêm sem dreno. Tem produtores que não usam mais dreno. E aqui, ó, eu vou tirar só para poder mostrar. Eu passo o araminho que eu amarrei na planta, tá pegando? Eu passo ele num desses furinhos aqui, qualquer um. Só para mim tirar ele daqui para fora, tá vendo? Aí eu posiciono a minha planta, solta. Posiciono, como eu falei, eu vou posicionar ela no centro,
né? Aí eu posso pôr a minha brita, que eu quero dar o peso que eu falei. Ficava melhor para mostrar, por isso que eu tirei. Aí eu coloquei o meu peso, né? Puxo aqui. É importante quando você usar esse araminho, você já deixar a planta na altura que você quer. Se eu puxar muito, ó, se eu puxo muito, ele vai descer. E se eu deixar muito alto, ele vai ficar frouxo, né? Mas antes mais frouxo do que muito baixo, tá bom? Porque no fim eu ainda consigo puxar mais. E aí a gente vai usar aqui o nosso mix, que eu falei, que Pinus, Carvão e Sphagno. É o substrato que a gente usa praticamente em todas as plantas que a gente planta na estufa e comercializa as plantas. É um substrato arejado, durável e que as plantas se adaptam muito bem a ele. Alguns outros às vezes são mais divulgados, estão muito na moda. Um exemplo é a macadâmia. Mas o que nós gostamos e mais usamos é esse aqui, tá bom? E aí você percebe, ó, que é bem simples. Eu complemento, né? Você percebe que a planta, como eu já falei outras vezes, você nunca aperta no centro, tá bom? Você aperta nas laterais, porque isso daqui vai fazer com que o centro comprima e firme, ajude a fixar o substrato, né? A ele firmar essas raízes que a planta tem. E aí eu vou usar o araminho que eu tinha posto antes para puxar a minha planta. E aí eu consegui fazer com que ela ficasse firme. Olha como tá firme. Ó, nada tomba essa planta não. Na verdade é bem capaz que se ela cair, continua plantado. O substrato sai, mas a planta continua. E aqui, ó, na borda, o araminho é tão bom que é só cortar ele aqui. Prontinho. Tá vendo que não teve dificuldade, sem segredo. Olha só, a planta tá fixa. Os próximos 4 anos, essa planta vai ficar aqui. Ela vai dar como eu falei, ela é muito jovem. Isso aqui é uma Encíclia profusa com Rand. A Encíclia profusa é uma planta de flor branquinha, que eu até vou postar uma foto aqui para vocês conhecerem, e que chega a 2 metros de altura. Então, assim, esse híbrido aqui tem potencial de ficar muito alta a haste e muito bonito. E vai ficar aqui um bom tempo. Espero... esse daqui é o nosso segundo plantio, foi facinho, né? Nosso terceiro plantio vai ser num cachepô de madeira. Muita gente que cultiva encíclia prefere esse cultivo aqui. A encíclia é uma planta que emite muita raiz, então nos cachepôs você vê ela vira com o tempo um monte de raízes. E como é uma planta que costuma assim entolcerar, fica interessante nos cachepôs, para você levar para exposição, para poder ficar um conjunto, né, floral bonito. Eu escolhi aqui, eu até trouxe 2 plantas. Uma planta, ela tá mais separada e acabei decidindo por essa, vai ficar melhor no cachepô. Quando você pensa numa planta como essa, você tem que pensar no futuro da planta, né? Para onde que ela está crescendo, onde que está vindo os brotos, né? Então, esse exemplo aqui é muito interessante porque ele tem uma parte bem vazia, que seria uma parte mais velha da planta, né? E tem uma parte nova que está vindo aqui, ó, com um broto aqui, outro broto aqui, outro camufladinho ali, outro aqui dentro. Então, assim, isso aqui é uma madeiróia, uma encíclia que se prolifera bastante, né? Brota bastante e tem esses bulbos lindos, lisinhos, né? E uma planta da folha durinha. E eu vou tirar daqui e a gente vai fazer o plantio para esse cachepô maior. Eu já escolhi um tamanho de cachepô mais generoso, exatamente para que a planta fique aqui alguns anos, né? Para que ela encha esse vaso todinho. Como eu falei, o vaso plástico tem as suas vantagens, porque você aperta ele e a planta sai. Talvez não tão fácil, porque tem raiz demais, mas sai. Já diferente de um vaso de cerâmica, que às vezes a raiz fica toda colada lá dentro. Ó, saiu inteirinha. E aí você vê se a planta tá saudável ou não, né? Olha o tanto de raízes que a planta tem, né?
Eu adoro arrancar uma orquídea que ela tá cheia de raízes assim, mesmo estando plantada há muito tempo. A gente vai tirar aqui o excesso do substrato, como eu expliquei nos outros plantios. Daria para plantar aqui dessa maneira, ó. Só chega aqui, coloca, eu vou explicar o posicionamento aqui no vaso e só coloca substrato novo. Mas esse volume de substrato já velho vai acelerar a decomposição do substrato novo. Então a gente tira o excesso, até para mim, ela tá um pouco alta, ó, então eu quero dar uma leve abaixada nela, tá bom? E aí você começa, é o que eu falei, você começa a imaginar a planta, como é que ela vai ficar no vaso novo, né? E aí eu vou dar uma baixadinha nela. É tanta raiz que quase não dá para poder tirar aqui. O problema do substrato velho, tem muita gente que fala assim, nossa, minha orquídea estava enorme e começou a morrer, e morreu inteira, né? O que acontece, gente? O substrato, ele tem uma data de validade. Aqui, eu tô arrancando, eu tô percebendo que o substrato, ele ainda tá inteiro. Você vê o grão de carvão, o pinus ainda tá firme, né? Então ele ainda é um substrato bom e eu até poderia usar aqui de uma boa. Só que vamos pensar o seguinte, eu coloco essa planta aqui com esse substrato velho e coloco substrato novo. Essa planta fica aqui 5 anos e aí eu vou replantar, ela vai ter enchido esse vaso. Eu ainda posso falar assim, não, eu quero pôr ela agora num vaso maior ainda e ir passando para vasos maiores. Um dia esse substrato vai ter se decomposto, vai ter virado uma terra, né? Ou uma coisa bem decomposta, e isso começa a ser um ambiente propício para acontecer podridão, canela seca, fungos em geral. Então, assim, é importante, quando você vai replantar a planta, você torna ela o mais limpa possível. A torceira de orquídea, que muita gente almeja, né? E quer, né? Que é um vaso cheio e muito grande e muito lindo. Às vezes, você precisa separar essa planta, limpar 100% do substrato e replantar as mudas de novo, formando essa torceira. Porque isso, se não é feito, um dia acaba apodrecendo a planta, acaba tendo um problema que você não consegue controlar, ou quando você viu, a planta já apodreceu, porque podridão negra é muito rápido. E acontece, porque vai ficando com tanto bulbo, que aí dá um probleminha aqui no meio e aí acaba com a planta, tá bom? É só uma dica para que você fique esperto sobre esse negócio de substrato. Torceiras são maravilhosas, mas o substrato tem que sempre estar novo, tá bom? E bora plantar ele aqui. Tirar mais esse substrato velho, que eu vou cortar um pouquinho dessas raízes. Eu não vou tirar tanto, primeiro porque tá bem apertadinho, tem muita raiz. Segundo, como eu falei, o substrato tá com traços de que tá bom ainda, né? Você percebe que o pinus tá inteiro ainda, ó. Quando você arranca ele aqui, ó, né? O carvão, tem carvão, o carvão aerou o substrato. Você percebe que as raízes estão super saudáveis mesmo estando plantado aqui há mais tempo. Você percebe que no meio do substrato tem raízes novas, então o substrato tá bom. Então eu vou deixar esse torrão, né? Tirar essa etiqueta que pode atrapalhar depois. Vou posicionar ela, aí agora vem a posição da planta. Essa parte aqui ó, é velha e não tem nenhum broto. E essa parte aqui é a parte nova da planta. Então eu vou posicionar ela no cachepô mais atrás, para dar mais espaço nessa parte nova da planta aqui, ó, que vai encher esse cachepô. Com o tempo, tá vendo esse bulbo aqui, ó, ele pode brotar aqui para trás e pode ocupar isso aqui também. Mas é para frente que ela vai crescer, porque a maior parte dos brotos dela estão para frente. Eu vou usar um araminho para firmar ela, porque só para não acontecer dela ficar solta, né? Já mostro para vocês aonde que eu tô passando o arame aqui para vocês entenderem. Tá vendo onde eu passei o arame? Conseguem ver? Eu sempre passo entre alguns bulbos para poder fixar a planta, né? Eu não posso deixar, eu tô tentando mostrar, mas não posso deixar ela escorrer lá para baixo. Aí eu vou só dar uma dobradinha aqui embaixo, só para parar o araminho, mas eu vou reposicionar e apertar muito mais. Como eu falei, ela é para ficar na borda do vaso
e firme. Então eu não quero ela bamba. E é por isso que a gente vai dar uma puxada firme aqui. Até ela ficar firme. Eu não quero ela balançando. Aí. Aí minha planta já está amarrada no cachepô. Eu vou completar com substrato. Uma coisa que eu sempre faço, aqui como eu sempre comento, o nosso clima é muito seco, né? E eu sempre utilizei um pouquinho de esfagno no fundo do cachepô. O cachepô, ele é muito ventilado e eu coloco um pouquinho de esfagno para não precisar de usar tecido ou qualquer outra coisa que vá parar o substrato. O esfagno é um substrato que normalmente ele já dá uma boa preenchida nos vãozinhos aqui, principalmente quando ele está seco, porque vai ajudar a segurar meu substrato. Eu nunca coloco muito, eu até mostro algumas opções, né? Mas eu nunca coloco nada no fundo do cachepô. Quando eu planto em cachepô, eu planto dessa maneira aqui, ó. Esse esfagno no fundo não faz mal, tá? Porque como eu falei, eu estou num lugar de região muito seca e ele segura muito bem aqui o meu pinus com carvão e mais esfagno. E esse cultivo aqui aguenta ficar numa chuva numa boa, pelo menos numa região mais seca. Se for numa região muito úmida, eu vou recomendar que você plante tudo em madeira sem esfagno, tá bom? Pensar alguém que está assistindo, que seja de Manaus, por exemplo, né? Úmido, chove bastante, né? É quente, as plantas devem adorar lá. Mas é muito diferente da nossa realidade aqui. Por isso que eu usaria outro cultivo lá. E aí a gente vai completando com o substrato. Essa planta aqui em um ano tá toda enraizada no cachepô, com os brotos novos, lindos, totalmente diferente. Eu vou começar a fazer alguns stories no Instagram para mostrar algumas coisas que a gente usou aqui nos vídeos. Ó, quase não deu substrato. E como eu falei, pode apertar nas bordas, né? Porque isso vai dar uma comprimida no centro e ajuda a fixar a planta. Prontinho. Aqui agora com o tempo é só molhar, adubar, muita luz e ficar atento a cochonilha, fungo, né? Alguns probleminhas. Mas é bem fácil. E prontinho. Tá plantada a nossa encíclia. Pronta para encher o vaso e ficar linda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente plantou essas plantas aqui. Se tiver dúvida, coloca nos comentários que eu tenho respondido todos. Às vezes eu não respondo tão rápido, mas respondo todo mundo. Não deixo ninguém sem resposta. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Abraço.